Esse é o segundo vídeo que a gente analisa o onboarding de um SaaS para entender o que eles estão fazendo bem feito, o que eles poderiam melhorar e mais como você pode aplicar essas ideias para o seu negócio, para a sua ferramenta. E a gente não poderia deixar de analisar um dos SaaS que mais cresceram ao longo dos últimos meses, que é o Lovable, a ferramenta que permite que você desenvolva aplicativos e sites simplesmente conversando com a inteligência artificial. Então a gente vai chegar aqui e clicar em começar. A gente já vê que ele não te leva para outra página, você fica dentro de uma página muito fácil de usar. Você pode começar com o Google e com o GitHub, o que é interessante, porque pode ser que ao longo do processo o código gerado pelo Lovable possa ser integrado ao GitHub. Então isso é um ponto interessante. Mas vamos seguir com o e-mail, que é o mais tradicional. E aqui ele leva a gente para uma nova página. A gente vê aqui que é um /signup. Ele já vai mostrando aqui algumas ideias do que o Lovable pode fazer para você, para garantir que você saiba o que esperar e o que você pode fazer com essa ferramenta. Mas eu senti falta aqui de uma prova social, de alguém falando o que já fez, de mostrar que realmente as pessoas estão usando o Lovable para crescer. Mas beleza, vamos colocar aqui o e-mail. Eu vou criar um lovable@reportei.com só para a gente testar e vamos prosseguir. E achei interessante, aqui ele já pede uma senha, vou salvar aqui no OnePassword. Então ele já pede só login e senha, não tem confirmação de senha, o que é interessante. Tem tempo que eu não vejo uma ferramenta que não tem confirmação de senha e a gente já pode criar a conta e prosseguir. Eu vi que ele já usa esse usado por último aqui, isso é bem interessante. Geralmente é para marcar qual das ferramentas você está usando para fazer o login. E aqui ele mandou o e-mail para a caixa de entrada. Eu não gosto disso aqui, tá bom? Eu geralmente prefiro deixar o usuário usar a ferramenta antes dele ter que confirmar e-mail e tudo mais. Porém, entretanto, todavia, o Lovable gasta token, gasta dinheiro, gasta GPU e IA para deixar as pessoas testarem. Então, provavelmente esse bloqueio aqui, esse atrito, é justamente para evitar fraude. As pessoas poderiam estar criando múltiplos e-mails, múltiplas contas, e-mails que não existem, simplesmente para abusar, criar o código e ir embora. Então isso aqui provavelmente é por isso. Vou clicar aqui para validar e já volto. Cliquei no link, a gente já está aqui na página verificando o e-mail. Falou que verificou e está redirecionando. E aqui a minha expectativa é que ele me jogasse logado dentro da ferramenta. Mas eu achei interessante que essa tela parece que travou. Não, mentira, não travou. Está funcionando. Então a página que eu tinha aberta, ela conseguiu se adaptar, ela entendeu que eu já validei e atualizou, mas aqui eu estava também. Só que essa primeira aqui carregou o primeiro, né? Interessante, mas podemos prosseguir. Eu vou seguir nessa nova aqui e vou selecionar o tema. Achei peculiar ele deixar eu escolher se eu quero o tema claro ou escuro logo agora, então eu ainda não testei a ferramenta. Eu preferiria decidir isso depois. Eles provavelmente já tem uma estatística de quantas pessoas usam cada um aqui. Se o público deles é um público mais early adopter, talvez o escuro seja o mais adequado, mas ele deixa que a gente escolher aqui. Um ponto interessante, né? Não dá para voltar, né? Então a gente não consegue voltar. Eu achei peculiar que a gente tinha duas opções e um botão de próximo, só que simplesmente selecionar a opção já levava para a próxima etapa. O que é interessante, talvez o botão de próximo gere a sensação de que eu tenho que clicar em alguma coisa. Se tivesse só as duas opções, talvez a pessoa achasse que era uma ilustração. É um ponto interessante para a gente discutir. Vou botar aqui Rodrigo, reportei e vamos embora. Beleza, qual é a minha profissão aqui? E será que eles vão mudar a minha experiência a partir disso daqui? Ou é só uma parada para eles garantirem que eles entendem o cadastro? O ponto que eu me toquei é que estava tudo em português antes e agora ficou em inglês, então vou traduzindo aqui para vocês. Quantas pessoas trabalham no seu time? Posso botar aqui a quantidade de pessoas. Bem parecido com o Reportei, inclusive, né? Se você viu o primeiro vídeo, a gente faz perguntas parecidas. E lá eu passo pela lógica de por que a gente faz essas perguntas, né? E interessante, aqui ele já está falando se eu estou pronto para criar, sugerindo ideias aqui, mas eu não gostei de cair logo com muita coisa aqui à esquerda, tá? Eu sei que é o menu deles e tal, mas eu geralmente não gosto de deixar o usuário clicar em coisas inúteis antes dele ter o momento uau. Então, aqui eu clico em Home, beleza, onde eu já estou, poderia estar selecionado já. Se eu clicar em busca, vou buscar o que, né? Vou procurar aqui, ele sugere eu criar, o que é interessante. Então ele está pegando uma falha do meu processo, como não existe, eu crio, interessante. Clico em projetos, ele vai me jogar para um lugar que não tem nada para eu criar e tudo mais. Se eu clicar aqui, também nada, tudo empty state. Interessante que funciona e interessante que tem esses discovered resources aqui. Só que eu acabei de entrar, talvez eu não deveria ver aplicativos que foram criados por eles, né? Isso estava já disponível no site antes da gente cadastrar. E o Learn faz sentido cair aqui. Me frustrou que ele não manteve consistência do escuro, né? Aqui tá o tema claro, sendo que eles têm o escuro aqui, mas faz parte. Poderiam passar aqui como uma flag na URL que eu vim de um template escuro. Beleza, aqui eu já tenho a parte de compartilhar o Lovable e um upgrade para o Pro. Bem discreto, mas
faz sentido. Não tem clareza aqui para mim se eu preciso contratar alguma coisa, né? Eu estou clicando aqui na home e não funciona. Agora foi. Não tem trial, não está claro para mim. Provavelmente existe um freemium, né? Tem tempo que eu não olho aí a precificação do Lovable, imagino que está mudando rápido. Vamos clicar aqui para dar uma olhada. Estou no free plan, faz sentido. Quantidade de créditos que eu ainda tenho disponíveis, 5. Ele já me mostra aqui a precificação com quanto de créditos que eu posso adicionar mês a mês. Bem interessante, a gente pode fechar aqui e prosseguir. O que eu faria diferente aqui, tá? Eu esconderia completamente essa barra lateral, deixaria aqui apenas essa caixinha do que o usuário poderia fazer, mas eu também deixaria algumas opções aqui já pré-configuradas para eu simplesmente clicar e criar alguma coisa. Então você quer encurtar o tempo até o usuário ver valor aqui. Então vamos supor que a gente tivesse aqui um dashboard financeiro de um SaaS. Então a gente poderia ter aqui, olha, gerar dashboard financeiro para um SaaS. Aqui embaixo tem template, né? Então isso meio que está fazendo esse trabalho, mas é diferente. Porque quando eu tenho aqui um texto pronto para eu só clicar e prosseguir, eu tenho a sensação de que eu estou realmente usando a ferramenta, que eu só usei um atalho para escrever algo que eu poderia escrever. Aqui embaixo parece que eu vou ter exatamente o que já está aqui. É como se eu estivesse instalando um tema de WordPress ou copiando uma landing page e tudo mais. Então eu tenho a sensação de que se eu usar esse template aqui, eu não vou ter a liberdade de construir com um Lovable, eu vou ter só algo pronto. E aqui, se a gente tivesse algo para clicar e já fazer funcionar, eu teria a sensação de que eu estou construindo junto com ele, que provavelmente é a ideia que o Lovable quer passar para cá, né? Então vamos lá. Gere um dashboard de controle financeiro para SaaS. E aí, um ponto interessante, né? Aqui eu posso adicionar captura de tela, integração, anexar coisas, definir temas aqui. Achei interessante ter essa seleção de tema nesse momento. Tem o chat para fazer edição e eu posso mandar áudio. O que eu faria de diferente aqui? Na primeira interação, eu não deixaria tantas opções. Talvez, inclusive, no processo de onboarding, eu teria simulado esse chat aqui com algo pré-feito, ou seja, o cara veria a caixa de texto, teria umas opções, clicaria nessas opções e veria coisas pré-determinadas em que ele ainda não está gerando, só para ele ver o que acontece. Mas vamos lá. Aqui a gente já vê o chat aqui do lado, tá pensando, isso aqui eu acho que é uma interface tranquila, as pessoas já estão acostumadas com ChatGPT, então elas sabem o que está acontecendo. Achei interessante eles deixarem aqui a habilitação de notificação porque demora, mas isso daqui é bem genial. Eu já tinha visto no Twitter algumas pessoas mostrando essa sacada deles aqui, que eles estão te ensinando a usar a ferramenta enquanto você está conversando. Ainda não tem nada para ele te mostrar aqui, mas ele já está te mostrando alguns GIFs falando o que você poderia fazer, como que você vai avançar com o Lovable através desse slide aqui. E é genial, isso aqui deveria funcionar para quase todos os SaaS que tem algum tipo de trabalho que você precisa ficar esperando para sair o resultado. Ele já deu um nome aqui pra gente de Finance Hub, parece. Aqui tem a parte de histórico, esconder a sidebar, preview, jogar já para cloud, design, código, analytics e tudo mais. Eu achei muitas opções aqui para a primeira vez que eu rodo, mas eu creio que o time do Lovable, né, ele não está focado tanto em garantir que essa experiência aqui seja a mais focada em iniciantes possível, porque provavelmente todo o peso que eles estão recebendo agora é de trazer mais possibilidades para a ferramenta. Eu imagino que a dor dos gestores de produto, dos programadores, dos designers lá, é como que eles adicionam mais complexidades sem aumentar, vamos dizer assim, o desafio da tela, mas não necessariamente para quem está chegando, mas sim para quem está ali usando, reter, né? Ou seja, manter as pessoas que estão pagando ali, garantir que elas consigam construir o máximo possível dentro da ferramenta. Pensa que eles já estão num tamanho muito grande em que as pessoas estão ali pagando para poder criar coisas ali dentro e eles precisam garantir que toda vez que a pessoa bate num teto, daqui uma semana, duas, eles já aumentaram o escopo do produto a ponto de que essa pessoa que bateu no teto não se sinta frustrada ou limitada pelo Lovable e procure outra ferramenta. Lembrar que eles estão numa competição muito grande com Replit, com Base 44, que se não me engano foi comprado pela Wix. Ou seja, apesar de serem players mais recentes, talvez, todo mundo meio que começou junto, são players muito bons, com muita grana, todo mundo aqui com muito dinheiro executando toda a operação. Um ponto que ficou aqui é que eu já estou achando que está demorando muito. Isso aqui já passou, se não me engano, uma vez inteira por cada um. Aqui embaixo eu tenho que aguardar o que ele está fazendo, mas pelo menos agora ele já trouxe as mudanças que ele fez, está salvando. Quero ver se ele vai atualizar automaticamente. Está falando awaiting for further instructions. Posso clicar para preview. Não sei se ele mudou aqui sozinho ou se eu tinha que clicar aqui mesmo nessa primeira vez. E interessante. Muito massa. Ele já deu um nome aqui, apesar daqui Finance Hub que está Finance Flow. Show. Tem aqui receita, clientes, cobranças e tudo mais. Dashboardzinho aqui com tudo. Com MRR, ARR. Ele já tem clareza do que é SaaS, o que é esperado de uma IA moderna e tudo mais. Clientes ativos, churn rate, etc.
muito massa. Ele já sugere coisas aqui, né, que a gente poderia utilizar, né? Então ele tá falando como funciona a ferramenta. Coisas que eu acho que faltou aqui, tá bom? Esse botão de publish está muito, muito discreto. Ele poderia aqui embaixo já falar, faça tal coisa, faça outra coisa. Aqui ele tá falando, tá dando essas sugestões aqui, olha, ó, adicionar autenticação, página de clientes, mais visualizações, filtro por período, o que faz sentido para a construção do SaaS aqui, né? Mas ele poderia ter em algum lugar, talvez aqui embaixo, assim, publicar, fazer o upgrade. Ele tem o Add Credits, que provavelmente leva para o upgrade, que faz sentido, mas o publicar poderia estar aqui em algum lugar do código, tipo publicar e tudo mais. Enfim, isso aqui já é detalhe, tá? Eu estou sendo, assim, extremamente chato para falar o que eu faria de diferente aqui. O Lovable cresceu muito, por quê? Porque as pessoas não se importam onde está o publish, ela quer publicar isso daqui, então ela vai correr atrás de onde está esse botão. Acho que esse é o ponto importante desse vídeo, que é, se existe a demanda, se existe a vontade de terminar, a pessoa vai correr atrás, mesmo que tenha algum detalhe, mesmo que a sua experiência não seja tão boa, mesmo que não seja a melhor experiência de todas. A gente consegue explicar isso quando a gente vai usar software governamental, precisa, sei lá, declarar imposto de renda. A experiência, a usabilidade não é a melhor nesses softwares, mas a gente precisa fazer, é obrigado a fazer. Então a demanda existe, a gente vai fazer e a gente vai passar pela dificuldade, vai aprender a usar, mesmo que seja ruim. E aí quando a gente aprende a usar, quando trocarem, inclusive, quando mudarem para ser um outro software, a gente vai ficar bravo, porque a gente preferia a versão que a gente sabia usar do que a ruim nova que a gente não sabe. Nesse caso, o Lovable ele não fez nada muito grave, vocês conseguiram ver que o processo foi muito fluido, e isso é natural para um software que cresceu tanto nos últimos meses, né? Eles não cresceriam tanto se eles tivessem cometido erros tão grotescos aqui, foram erros muito bobinhos ou coisas que, só a minha opinião, natural de um software que cresce muito. E, claro, é importante que você saiba que a chance de você ter um software em que ele vai crescer muito simplesmente por demanda e que você não precisa se preocupar com usabilidade é baixa. Então a maior parte dos softwares precisam se preocupar com a gestão do leads dela, com a qualidade da jornada desse lead dentro do produto, principalmente se você for um software de self-service, em que você vai ter um volume muito grande, não vai ter time de vendas, porque aí ninguém vai pegar na mão do seu usuário, vai ser você, através do design, que vai pegar na mão do usuário. Esse foi o segundo vídeo dessa série aqui no canal, em que a gente fala sobre o processo de onboarding, o que a gente pode aprender com cada um deles, o que a gente pode fazer de diferente, como aplicar no nosso SaaS. O primeiro eu passei pelo próprio Reportei, então vou deixar aqui esse vídeo para você entender como que foi a nossa crítica ao nosso próprio software. É claro que desde essa época até agora a gente já mudou muita coisa, mas os aprendizados ainda estão ali. E me fala aqui nos comentários qual outro software você gostaria que eu fizesse um vídeo desse criticando, né, ou elogiando o processo de onboarding. Se você quer que eu faça essa análise do seu software, deixa ele aqui, que quem sabe você dá sorte e ganha uma consultoria gratuita. É isso, te vejo nos próximos vídeos e até mais. Abraço.